Olá, hoje eu estou com uma visita ilustre na minha casa, o pastor Lamartine Pozella, um grande amigo, um grande teólogo, pastor, apóstolo, pai, avô e marido, obviamente, não posso esquecer da dona Lília, né? E hoje eu vou fazer algumas perguntas sobre arrebatamento. Pastor, por que esse tema ele é tão controverso quando a gente está estudando sobre Apocalipse? Porque as pessoas precisam estudar o tema de uma maneira mais ampla, mais completa. As pessoas não podem ter assunções, não podem ter teologias pré-concebidas a partir das quais elas vão interpretar qualquer tema da Bíblia e também este tema. Então, hoje, por exemplo, existem as pessoas que não acreditam no arrebatamento porque acham que não tem arrebatamento secreto, eles dizem isso, quando na verdade eles não compreendem que o advento da segunda vinda, ele tem duas etapas. Uma etapa para a igreja, para os crentes, e uma etapa para o mundo. A Bíblia fala sobre isso. Agora, você falar de arrebatamento, falar de tribulação, do período da tribulação, quantos anos, quem se vem antes, se vem no meio, se vem depois, você precisa estudar vamos dizer assim, a escatologia de maneira profunda, indo desde o princípio. Quando você vai desde o princípio e faz as perguntas certas, você vai ter respostas certas também. Entendi. Na sua visão, que eu sei é pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Certo. Quais são as três principais perspectivas? Eu sei que tem a pré, a mídia e a pós. E tem aquele que é amilenista. Tem os amilenistas, tem os pós-milenistas, tem os preteristas, tem muitas visões. Mas, basicamente, o pré-milenismo, por que pré-milenismo? Porque, em primeiro lugar, nós acreditamos na vinda de Jesus antes do milênio, daí pré-milenista. Mas você tem o pré-milenismo pré-tribulacionista. Então, se acredita que vem o milênio depois, mas primeiro vem o arrebatamento, depois a tribulação. Aí você tem o pré-milenista, mid-tribulacionista. Você acredita que um dia virá o milênio, mas você acha que a igreja vive a primeira metade da tribulação. E você tem o pré-milenista, pós-tribulacionista, que acredita que vai ter o milênio, mas que a igreja vai passar pelos 7 anos da tribulação. Esses são os pré-milenistas. Aí você tem os amilenistas, que são aqueles que não acreditam no milênio como 1000 anos literais. E os amilenistas acreditam que Jesus já está governando através da igreja. Então os amilenistas são aqueles que não acreditam no milênio literal. Eles acham que esse é um número, vamos dizer assim, alegórico e que na verdade Jesus já está governando através da igreja. Agora, fica complicado se acreditar num negócio desse, porque a Bíblia diz que durante os 1000 anos Satanás seria preso. Parece que ele está preso? Não. Então, os amilenistas, eles não acreditam no milênio literal e eles também não acreditam no arrebatamento. Eles acham que no final da era dos homens, Jesus volta e pronto. E aí vai haver o chamados tempos eternos. Esses são os amilenistas. Os pós-milenistas são vamos dizer assim, uma subdivisão do amilenismo, porque eles também não acreditam em nada disso, mas eles diferem na medida que eles acham que o mundo vai melhorar, até que chega um momento, Jesus aparece. Agora, por que os pós-milenistas acreditam no que eles acreditam? Porque a visão deles, o pós-milenismo, ele passou a existir num período em que o mundo estava, de fato, melhorando muito. Ou seja, final do século XIX, começo do século XX, descoberta da penicilina, os avanços da ciência, da tecnologia. Eles acreditavam que estava melhorando demais, o mundo sendo evangelizado, só que aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e ficou claro que não seria dessa maneira. Então, gente, os preteristas são aqueles que acreditam
que todo o Apocalipse já aconteceu lá atrás. Né? Que o anticristo era um Nero e que as perseguições, a tribulação que viria sobre todo mundo era o período da perseguição da igreja no início do século. Bom, mas ali não teve marca da besta, ali Jesus não veio no final. Então essas visões todas, elas têm grandes furos, porque elas não cumprem aquilo que Apocalipse diz. Agora, a Bíblia mostra claramente um advento de Cristo para com a igreja, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em que a igreja encontra Jesus nos ares. E como ladrão, da noite ele vem, ele não avisa quando, ninguém sabe quando, de repente ele vem, toca a trombeta e a igreja sobe para se encontrar, os mortos em Cristo e os que estiverem vivos vão se encontrar com eles nos ares. Quando você vai para Apocalipse 19, né, que é na famosa batalha do Armagedon, lá há um sinal no céu, Jesus aparece, todo olho verá, assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim haverá de ser a vinda do Filho do Homem. Essa é depois da tribulação. Isso, tanto é que Jesus, quando fala sobre a vinda dele para os judeus, porque o discurso de Mateus 24 começa, eles falam, quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Eles eram judeus e estavam perguntando o reino milenar. Aí ele fala de uma série de eventos que aconteceriam e que no final disso viria Jesus. Só que ele fala depois da tribulação daqueles dias. Então, a segunda vinda visível é depois da tribulação daqueles dias. Mas o arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, é antes. Porque no 5 vai falar da tribulação. E aí no versículo 9 do 1 Tessalonicenses 5, 9, ele diz, mas vós não fostes destinados para a ira. Então fica claro, o arrebatamento é antes da tribulação, a segunda vinda é depois da tribulação. São dois eventos completamente diferentes, mas fazem parte do plano de Deus de estabelecer de novo o poder para Cristo, né? Sair das mãos de Satanás, por quê? Porque quando o homem pecou, ele entregou a autoridade que Deus tinha dado para ele para o diabo. Mas depois, quando a igreja é arrebatada, a abertura dos selos começa a trazer de volta o poder para o Senhor. A partir daí, Satanás não terá mais poder, ele vai ser preso, depois vai ser julgado, lançado no lago de fogo. Mas ali em Apocalipse capítulo 4 tem uma chave. João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo, sobe aqui. Aí no capítulo 5 a igreja está diante do trono e no capítulo 6 começa a abertura dos selos. E detalhe, aquele pergaminho, né, aquele livro selado com 7 selos, aquilo é uma escritura de propriedade. Eu já assisti esse vídeo. Deus está trazendo de volta para si todo o planeta Terra. Então, a tribulação é tanto um juízo para os homens impenitentes que não creram, para o anticristo, o falso profeta, mas é também Deus trazendo de volta, tomando de volta aquilo que ele tinha dado para Adão e Adão entregou para Satanás. Agora eu tenho uma pergunta que me causou uma certa curiosidade, muito embora eu entenda talvez qual seja a resposta, né? Mas eu quero buscar do especialista. O ano retrasado, 2023, eu fui a Jerusalém, um pouquinho antes da guerra. E eu fui lá no Instituto do Templo, em Jerusalém, que eu tinha sonho de conhecer aquele lugar. E eu cheguei lá, eles estavam vendendo uma maquete do terceiro templo, e eu comprei aquela maquete, estou montando lá na minha garagem. Pastor, tem pessoas que acreditam que o terceiro templo não é um templo físico, mas é um templo alegórico, espiritual, somos nós. Nós somos o templo, e que o engano de anticristo de entrar no que seria o Santo dos Santos, na verdade, é na nossa mente e no nosso coração, que viola esse templo. Eu queria que você trouxesse... Não, esse é um absurdo, porque, quando você, de novo, as pessoas trazem essas interpretações alegóricas porque não entendem o texto de onde partiu isso. Aonde está a afirmação na Bíblia que haverá uma construção de um terceiro templo? Quando você vai lá para Daniel, capítulo 9,
Ezequiel Quando ele fala... 44. Não, mas antes disso você precisa ir para Daniel. Daniel. Daniel, capítulo 9, fala das 70 semanas. Né? São semanas de anos. As 69 já cumpriram. A 70ª vai começar com um acordo de paz do anticristo com muitos povos. Uhum. E ali diz que na metade da semana ele vai quebrar a aliança. E ele vai cessar os sacrifícios, as oblações. Ou seja, claramente ali, entendeu? O anticristo vai impedir que os ritos sejam feitos. E quem é que vai fazer isso? É o anticristo. Quando você vai para 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, diz que ele entra no Santos dos Santos, no lugar santo, ostentando-se como se fosse Deus. E se levanta contra tudo que se chama Deus, ou lugar de culto. Então, claro ali que o anticristo, ele não vai entrar no coração da pessoa, ele vai entrar num lugar santo, né? E vai claramente dizer, olha, eu sou Deus, me adorem. Jesus, quando ele cita este anticristo, ele diz que ele vai provocar, vai fazer um desecration, né? Vai fazer uma... Qual que é a palavra? Uma dessacralização. Não é essa, é uma profanação. Profanação. Desecrate, profanar, ele vai profanar o templo. E ele diz, Jesus diz, que ele vai fazer exatamente o que Daniel fala sobre o abominável da desolação. Então, olha aqui, Daniel, ele profetiza que um dia o templo seria profanado. Quem fez isso foi Antíoco Epifânio. Ele entra no templo em Jerusalém, ele bota uma estátua de Zeus no Santos dos Santos e sacrifica um porco. Quer dizer, ele faz uma profanação completa. Tá? Isso foi Antíoco Epifânio, isso precipitou a revolta dos macabeus. Botaram ele para fora e ali começou a dinastia, né, dos judeus no templo, até que vieram os romanos. Né? E que terminou em Massada, né? A tomada de Massada, que foi a última... Massada lá no sul, né? Não é no templo. Não, mas sim, o mas templo é destruído em 70, o povo foge para Massada, alguns, né? Ficam lá e morrem, aqueles 912 lá, judeus que ficaram durante 2 anos, eles foram para lá no ano 70, no ano 73, Flávio Silva chegou lá e acabou com tudo. Né? Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas quando Jesus fala do que o anticristo vai fazer, ele cita o abominável da desolação que o profeta Daniel profetizou. Ou seja, ele agora está olhando para o passado, né, tanto para o que Daniel profetizou, quanto para aquilo que aconteceu com Antíoco Epifânio, e diz que no futuro vai acontecer de novo. Então, se Jesus está dizendo que vai acontecer o abominável da desolação, precisa haver um tempo para que ele seja profanado. Exato. Precisa haver um homem que entre no Santos dos Santos, como fez o Antíoco Epifânio. Então, se isso tudo vai acontecer... E o sistema de adoração precisa ser restabelecido. Tem que ter sido estar restabelecido. Exato. Então, por isso que a gente fala que vai ser reconstruído o terceiro templo, e na metade a gente sabe que vai ser quebrada aquela aliança, o acordo de paz, e o anticristo vai proibir que sejam feitos novamente os sacrifícios. E o povo judeu crê assim, gente, porque o Instituto do Templo foi criado para produzir todos os elementos necessários para o culto ser feito no templo. É incrível. Você sabia que no deserto, em Jerusalém, existe uma cópia perfeita do tabernáculo, onde os coanims, que são os sacerdotes, os descendentes de sacerdotes, estão treinando, esperando o templo ser construído. O judeu acredita que quem vai construir esse templo é o Messias. Outros acreditam que o Messias vem e aí ele vai construir depois. Alguns não, dizem que vai construir primeiro e aí ele vai aparecer como Messias. Mas de qualquer forma a gente sabe que eles vão acreditar no falso Messias. Aquele que vai fazer um acordo de paz com todo mundo e vai ser para eles a resposta, né? Vai permitir que eles habitem em segurança, que eles adorem de novo a reconstrução do templo, e na metade dos 7 anos
isso vai ser quebrado, esse acordo, porque o anticristo vai entrar no Santos dos Santos, os judeus vão falar, pera lá, você não é nem judeu e você não é nem sacerdote, sumo sacerdote para entrar aí, né? Exato. E aí começa o pega para capar. Agora, Ezequiel, o templo descrito em Ezequiel 40 em diante, né? É esse templo que vai ser reconstruído. Não. Não é esse templo. Não, eu creio que... Porque é esse templo que o judeu fala. Até a maquete... Eu acho que Ezequiel, ele, na verdade, alguns acreditam que já seja o templo que Jesus vai governar. Ah, tá. Futuro. Isso tem divergência. Alguns acham que é o templo de Ezequiel mesmo, e que Jesus vai só fazer uma limpeza quando terminar, né, na vinda, no Armagedon, que ele for julgar as nações, aí vai ter um período de limpeza do templo e aí começaria de novo. Outros acham que não, que vai ser botado abaixo e que o templo que Cristo vai no milênio, né, ele vai reinar, não porque ele vai reinar em Jerusalém, ele vai no templo ensinar e tal. Mas aí seria um outro templo. Isso são conjecturas, a gente tem como saber ao certo, né? Né? Eu acho esse assunto simplesmente extraordinário. Maravilhoso. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz. E vai acontecer literalmente. Amém. Obrigado pela sua... Bom estar aqui contigo. Obrigado pelo teu ministério. Obrigado pelos anos de dedicação, estudo. Isso aqui que ele deu é uma pontinha do iceberg. Você é uma preciosidade do nosso país. Amém. Muito obrigado. Não é nada disso, mas sim. Sou servo do Deus Altíssimo. Sim, mas você sabe que quando eu conheci você, em 1995, 96, pouco antes de eu vir para os Estados Unidos, que a minha igreja tinha acabado e tal, a confusão lascada, eu estava triste pra caramba. E eu lembro, pastor, vividamente, que eu fui na igreja Batista... Palavra Viva, lá na Pio 11. Lá na Pio 11. Como é que é o nome daquele bairro lá de São Paulo? Ali é Pinheiros. Pio 11 é Pinheiros. Mas era depois no nós alto, somos... exatamente. No alto, né? Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros, exatamente. Eu estou há 27 anos aqui, não lembro mais o nome dos bairros de São Paulo. Mas eu lembro, pastor, que eu entrei na sua igreja e foi quando o Ron Kenoly lançou o Sing Out. Lembra? 1995. E quando eu entrei, você estava ao piano, tocando All the Glory. E você tocava de uma maneira tão gloriosa. Eu lembro que aquilo me trouxe as lágrimas. A gente falou ainda há pouco sobre música aqui, né? E eu lembro que aquilo me trouxe as lágrimas, pastor. Eu falei, um dia eu quero conhecer esse homem. E Deus me deu o privilégio Amém. de tê-lo como um amigo, um mentor. Gente, ele puxa minhas orelhas de vez em quando aqui. Nada disso. Amigo não precisa disso. Mas eu quero te agradecer, pastor, por tanto empenho. Quero te agradecer pelas duras lutas que não vieram à tona no YouTube, nunca vieram à tona da grande mídia, mas eu sei que lá naquele tempo você perseverou, você ficou. E isso é um impacto na vida de milhões, pastor. E na minha também. E eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua amizade. Obrigado, Márcio. A gente somos todos servos de Deus, né? E cada um cumprindo o seu propósito dentro daquilo que Deus quer. E sempre entendendo que a glória é dele. Amém. Porque a gente não é nada. Verdade. Ele quem faz todas as coisas. E é por ele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. E obrigado por assistir esse vídeo. Amém.